Olá, minha querida amiga, tudo bem com você? Estou de volta com o nosso devocional Uma Vida com Propósitos. Hoje é o 23º dia desse devocional e o tema de hoje é Como Crescemos. O versículo de Efésios 4,15 diz: Deus quer que cresçamos à semelhança de Cristo em tudo. Deus quer que você cresça. O objetivo do Pai Celestial é que você amadureça e desenvolva as características de Jesus Cristo. Lamentavelmente, milhões de cristãos envelhecem, mas nunca crescem. Emperram numa perpétua infância espiritual, usando fraldas e sapatinhos de crochê. Isso ocorre porque nunca pretenderam crescer. O crescimento espiritual não é automático, é necessário o compromisso intencional. Você deve querer crescer, decidir crescer, esforçar-se para crescer e persistir em crescer. O discipulado, o processo de se tornar semelhante a Cristo, sempre começa com uma decisão. Jesus nos chama e nós respondemos: Venha, seja meu discípulo, Jesus lhe disse. Então Mateus levantou-se e o seguiu. Quando os primeiros discípulos escolheram seguir Jesus, não compreendiam todas as implicações da decisão que haviam tomado. Simplesmente entenderam ao convite do Mestre. Isto é tudo que você precisa para começar. Decidir tornar-se um discípulo. Nada influencia mais a sua vida que o compromisso que você escolhe assumir. Eles podem fazê-lo crescer ou destruí-lo, mas sempre serão determinantes para você. Diga-me com o que você está comprometido e eu lhe direi onde você estará em 20 anos. Tornamo-nos aquilo com que estamos comprometidos. Toda escolha tem consequências eternas. Logo, é melhor que você escolha sabiamente. Pedro adverte: já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vida santa e piedosa devemos viver? A parte de Deus e a nossa parte. Tornar-se semelhante a Cristo é o resultado de escolhas em conformidade com Ele, na dependência do Espírito Santo para cumpri-las. Uma vez que tenha decidido seriamente se tornar semelhante a Cristo, você deve começar a agir de maneira diferente. Precisará se livrar de alguns procedimentos antigos, desenvolver novos hábitos e intencionalmente mudar o modo de pensar. Esteja certo de que o Espírito Santo o ajudará nessas mudanças. A Bíblia diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Esse versículo mostra as duas partes do crescimento espiritual: pôr em ação e efetuar. A primeira é nossa responsabilidade, a segunda é o papel de Deus. O crescimento espiritual é um esforço de cooperação entre você e o Espírito Santo. O Espírito de Deus trabalha conosco, não apenas em nós. Quando a sua mente é posta em ação para resolver um quebra-cabeça, você já possui todas as peças. Sua tarefa é juntá-las. Fazendeiros agem sobre a terra, não para obter terra, mas para desenvolver o que já possuem. Deus deu a você uma nova vida e agora é responsabilidade sua desenvolvê-la com temor e tremor. Isso significa levar o seu crescimento espiritual a sério. Quando alguém se mostra negligente com o crescimento espiritual, isso demonstra que ele não entendeu as implicações eternas desse ato. Para mudar a vida, você deve mudar o seu modo de pensar. Por trás de tudo que você faz, há um pensamento. Todo comportamento é motivado por uma crença e toda ação é induzida por uma atitude. Deus revelou isso milhares de anos antes de os psicólogos chegarem à mesma conclusão. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos.
Permita que Deus o transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de você pensar. O primeiro passo em direção ao crescimento espiritual é mudar o modo de pensar. Toda mudança deve sempre ocorrer primeiro na mente. O modo de pensar determina o modo de sentir, e o modo de sentir influencia a maneira de agir. Paulo diz: deve haver uma renovação espiritual de seus pensamentos e atitudes. Para ser semelhante a Cristo, você precisa desenvolver a mente de Cristo. O Novo Testamento chama a essa mudança mental de arrependimento, que no original grego quer dizer literalmente mudar de ideia. Você se arrepende sempre que muda a maneira de pensar, ao adotar o mesmo modo de pensar de Deus, sobre você mesmo, sobre o pecado, sobre Deus, sobre as outras pessoas, sobre a vida, sobre o seu futuro e sobre tudo mais. Você assume a perspectiva e o enfoque de Cristo. Recebemos a seguinte ordem: pensem da mesma maneira que Cristo pensa. Esse processo consiste em duas etapas. O primeiro estágio dessa alteração mental é deixar de ter pensamentos imaturos, que são egocêntricos e egoístas. A Bíblia diz: irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Os bebês são, por natureza, egoístas. Só pensam em si mesmos e em suas necessidades. São incapazes de dar, só conseguem receber. Isso é um modo imaturo de pensar. Infelizmente, muitas pessoas jamais vão além desse tipo de pensamento. A Bíblia diz que o pensamento egoísta é a fonte do comportamento pecaminoso. Os que vivem segundo a própria natureza pecaminosa só pensam nas coisas que essa natureza pecaminosa deseja. O segundo estágio da mudança que leva a pensar como Jesus é começar a ter pensamentos maduros, concentrados nos outros, não em nós mesmos. Em seu notório capítulo sobre o verdadeiro amor, Paulo conclui que pensar nos outros é a marca da maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Hoje, muitos presumem que a maturidade espiritual é medida pela quantidade de informação bíblica e de doutrinas que conhecem. Embora o conhecimento seja uma das maneiras de medir a maturidade, isso não é tudo. A vida cristã é muito mais que um conjunto de credos e convicções. Ela inclui conduta e caráter. Nossos atos devem ser coerentes com a nossa fé, e nossas crenças devem ser confirmadas por um comportamento semelhante ao de Cristo. Pensar nos outros é a base para se tornar semelhante a Cristo e a melhor evidência de crescimento espiritual. Esse tipo de pensamento não é natural, é contracultural, raro e árduo. Felizmente temos ajuda. Deus nos deu o Espírito. Por isso, não pensamos como pensam as outras pessoas deste mundo. Em alguns capítulos mais adiante, veremos as ferramentas que o Espírito Santo usa para nos ajudar a crescer. Minha amiga, aqui está um entendimento muito importante para a sua vida. Você precisa mudar o seu modo de pensar, ser parecida com Cristo, pensar como Cristo pensa, para que você possa evoluir espiritualmente. Ou seja, aquilo que você pensa que é segundo a vontade de Deus, vai te trazer crescimento e amadurecimento espiritual. Assim, quando você consegue pensar do jeito de Cristo, você pensa do jeito certo e não do jeito que você acha que é certo. Eu deixo o versículo de Romanos 12:2 para você meditar. E uma pergunta muito importante: em que área você precisa mudar o seu modo de pensar e começar a pensar do jeito de Deus? Eu creio que Deus vai falar com você, vai falar ao seu coração.
E esse propósito vai trazer um grande crescimento para a sua vida. Que Deus fale mais com você. Amanhã eu estou de volta com o nosso devocional e que Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus. E até amanhã, para a glória do Senhor.